E aí, gente, bom ou não? Então, esse está sendo o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre o sistema esquelético. O primeiro vídeo eu falei sobre o tecido ósseo e nesse vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre o esqueleto axial, o esqueleto apendicular, a classificação dos ossos. Vou falar também sobre a costela, a caixa torácica e a coluna vertebral. Então, gente, vamos dar início aqui na aula. Basicamente, o esqueleto ele é dividido em esqueleto apendicular e o esqueleto axial. Eu já expliquei mais ou menos o que é o esqueleto apendicular e o esqueleto axial na última aula. Só que nesse vídeo eu pretendo detalhar melhor o que é cada um deles, né? Por exemplo, o esqueleto axial. Nessa representação perfeita do esqueleto que eu fiz aqui, vocês conseguem perceber o que é o esqueleto axial. O que compõe o esqueleto axial? Basicamente, ele é composto pelo crânio, pelas costelas e pelas vértebras. Ele tem a função de sustentar o tronco e o crânio, e a principal função que ele tem é a de proteger. Protege, no caso, o encéfalo com o crânio, o cérebro, né? No caso, o encéfalo é o cérebro, o coração e os pulmões, com a caixa torácica. Então, basicamente é isso. O axial, ele tem a função de sustentar o tronco e o crânio e a função de proteger órgãos vitais, como, por exemplo, o cérebro, o coração e o pulmão. Gente, eu esqueci de falar, mas aqui no desenho não está mostrando, né? Mas o esqueleto axial, ele tem um outro osso que eu esqueci de falar para vocês. No caso, na frente das costelas, tem esse ossinho aqui, ó. Esse ossinho, ele se chama esterno. Então, o esqueleto axial, ele é composto pelo crânio, as costelas, as vértebras, né? No caso, a coluna vertebral e o esterno, que eu esqueci de comentar com vocês. Gente, o esqueleto axial forma o eixo central do corpo. Eu já disse aí, mas agora com a imagem vai ficar mais fácil de entender. Olha ali, o crânio, as costelas, o esterno fica na frente da costela, na parte da frente do corpo, aquele ossinho ali do meio. E tem a coluna vertebral. O sacro, como eu falei, ele faz parte, né? É como se ele fosse umas vértebras, só que fundidas uma na outra, sabe? Umas 4, 5 vértebras, mais ou menos. Então, agora mudando de assunto, vamos falar sobre o esqueleto apendicular. Graças a essas representações perfeitas, né, dos membros superiores e inferiores, vocês vão conseguir visualizar melhor o que é os membros apendiculares, né? O membro apendicular, ele é composto pelos braços, tá aqui no desenho, e pelas pernas, né? Ele tem a função de sustentar o corpo, de locomoção e de fazer movimentos complexos. Graças à cintura escapular e à cintura pélvica, ele consegue se conectar ao esqueleto axial. A cintura escapular conecta os membros superiores ao esqueleto axial. Essa cintura escapular é formada pela clavícula e a escápula, conectando o braço ao tronco. Já a cintura pélvica conecta os membros inferiores ao esqueleto axial, constituído pelo ilíaco, o isquio e o pubis, que são os ossos do quadril. Então agora vamos falar sobre a classificação dos ossos. Como que esses ossos são classificados? Os ossos do sistema esquelético, eles são classificados pela sua forma em 5 tipos principais. Os ossos longos, os ossos curtos, os ossos planos, os ossos irregulares, os ossos sesamoides
E também tem uma outra categoria especial dos ossos pneumáticos. Eles são classificados dessa forma, pois ajuda a entender melhor a localização e a função de cada osso no corpo. Os ossos longos caracterizam-se pelo comprimento maior que a largura e espessura. Possuem diáfise e epífises. Exemplos de ossos longos são o fêmur, a tíbia, o húmero, o rádio, a ulna, o metacarpo, os metatarsos e as falanges. Os ossos curtos possuem o comprimento, a largura e a espessura aproximadamente iguais, tendo um formato mais cúbico. Exemplos de ossos curtos são os ossos do carpo e os ossos do tarso. Os ossos planos, também conhecidos como laminares, são finos e achatados, muitas vezes curvos, têm função de proteção e fixação muscular. Os exemplos de ossos planos são o crânio, as costelas, a escápula e os ossos do quadril. Além de proteger, eles fornecem superfícies amplas para a fixação de diversos músculos. Os ossos irregulares são aqueles com formas complexas e variadas. Alguns exemplos de ossos irregulares são as vértebras, o rioide, o sacro e os ossos da face, como por exemplo a mandíbula. Oferecem suporte, como o osso rioide, que sustenta a língua e a faringe. Também oferecem pontos de apoio para a fixação muscular. Os ossos sesamoides são pequenos e arredondados, inseridos em tendões, geralmente estão relacionados às superfícies articulares. Esses ossos não somente protegem os tendões de danos, mas também podem aumentar a eficiência ou a vantagem mecânica do músculo associado. Exemplos de ossos sesamoides são a patela, os ossos sesamoides do pé, na base do tendão e da mão. Os ossos pneumáticos são ossos com cavidades internas preenchidas por ar, tornando-os mais leves. Exemplos de ossos pneumáticos são as vértebras, o sacro e a mandíbula. Então agora eu vou falar sobre a coluna vertebral. A coluna vertebral é o seguinte, é como se fosse 33 vértebras empilhadas, como se fosse um prédio de vértebra. 33 vértebras empilhadas certinho. E no meio desses andares, dessas vértebras, tem um disco que chama disco intervertebral, que separa uma vértebra da outra. A coluna vertebral, ela tem a função de sustentação, a função de proteção, no caso ela protege a medula espinhal que passa no meio dela, e a função de dar mobilidade para o corpo, Você só consegue fazer flexão, extensão de coluna, rotação, por meio da coluna vertebral. A coluna vertebral possui 33 vértebras empilhadas, 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, articulando-se com as costelas, 5 vértebras lombares e 5 vértebras fundidas, no caso o sacro, que conecta-se com a pelve, e o cóccix, final da coluna, com 4 vértebras fundidas. Os discos intervertebrais são estruturas cartilaginosas entre as vértebras e agem como amortecedores de impacto. A medula espinhal passa por um canal dentro das vértebras, transmitindo sinais entre o cérebro e o corpo. Então agora vamos falar sobre as costelas.
As costelas são classificados como ossos planos e formam a caixa torácica. Servem para dar proteção para órgãos vitais, como por exemplo os pulmões e o coração. Ela também serve para fixação muscular e ela, junto com outros músculos, auxiliam na respiração. Ao todo, existem 12 pares de costela, 7 costelas verdadeiras que se conectam diretamente ao externo, 3 costelas falsas que se unem à cartilagem da sétima costela antes de se ligarem ao externo, não tendo conexão direta, e 2 costelas flutuantes, que não se ligam ao externo, terminando livres na musculatura abdominal. Então, gente, no mais, é isso mesmo. A gente está chegando agora no final da aula e não tenho mais nada para falar relacionado à classificação dos ossos. Mas eu vou continuar postando mais vídeos sobre o sistema esquelético. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, segue aí que eu vou continuar postando mais vídeos relacionados ao sistema esquelético. No mais, é isso mesmo. Muito obrigado pela atenção de todo mundo.